Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 reações químicas que o Enem gosta de cobrar e que tem grandes chances de aparecer na tua prova de naturezas do Enem 2023. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Custódio, estudante de Medicina da UFMG, dono desse canal, e hoje eu vou falar com vocês sobre esse tema tão importante, que é a presença das reações químicas no Enem. Como eu sempre gosto de frisar com vocês, o Enem é uma prova de contextualização, ou seja, nenhum conhecimento vai ser trazido de forma jogada, sem contextualização, sem um contexto por trás. E se você conhece esses contextos, se você entende e sabe quais são as formas que o Enem gosta de cobrar comumente determinados conceitos, a prova fica muito mais fácil para você e suas respostas vão ficar muito mais assertivas. Justamente por isso eu vou trazer hoje essas 5 reações, que eu sei que são reações, primeiro, importantes quando a gente fala de termos naturais, em termos ambientais, em termos fisiológicos muitas vezes, e por serem importantes, são reações que o Enem gosta de trazer, gosta de cobrar. Em cada um desses conceitos, para que vocês consigam entender, para que vocês consigam acompanhar, eu vou fazer um breve panorama conceitual para que vocês saibam as partes principais e consigam acompanhar o vídeo, consigam entender as questões, e depois eu vou para a parte que realmente importa, que é resolver com vocês algumas questões para vocês entenderem como esses conceitos e como essas reações elas vêm de fato aplicadas nas questões, porque é isso que a gente precisa saber. Nós precisamos aqui saber resolver questões do Enem para que vocês consigam ser aprovados. Então vou trazer com vocês na prática, mostrando como cada uma dessas reações vai aparecer para a gente nas questões. Só um aviso importante antes da gente começar o vídeo, é que por tratar de um tema muito amplo, que são as reações químicas, esse vídeo vai transitar por níveis diferentes de dificuldades. Em alguns momentos eu vou falar coisas básicas que eu tenho certeza absoluta que todos vocês que estão assistindo esse vídeo aqui vão conseguir entender. Em outros momentos eu vou tratar de temas mais avançados, então eu vou precisar pressupor que vocês já viram algumas coisas, que vocês já têm alguns conceitos firmados. Caso você, que é mais iniciante, esteja assistindo alguma parte desse vídeo e não esteja entendendo, fique à vontade para ver com calma, ver mais uma vez, ver 3 vezes, procurar o conceito por trás ou simplesmente pular. Eu sempre divido os meus vídeos aqui em capítulos. Esse não vai ser diferente, qualquer coisa você pula para a próxima parte do vídeo, continua normalmente, depois você volta, tenta entender com mais calma, mas não fique desesperado por isso. De toda forma, tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para você que é mais iniciante, para você que é mais avançado, dando aquela visão diferente sobre a prova do Enem, sobre as reações químicas e sobre como elas aparecem lá, para que você chegue na prova do Enem, para que você chegue na prova de naturezas mais confiante, com mais certeza, mais assertividade nas tuas respostas, porque é isso que a gente quer no final. Então vamos lá para a parte prática que eu vou te mostrar cada um desses fenômenos com calma. Então vamos lá para a parte prática, que é o que realmente importa aqui pra gente, começando com o primeiro fenômeno, que é o fenômeno da combustão incompleta, que o Enem gosta bastante de trazer aqui pra gente. Antes da gente entender a combustão incompleta, eu vou dar um zoom aqui, ficar com essa parte preta do quadro, para que eu possa trabalhar sem me tampar, sem tampar o quadro. Nós vamos entender, e a gente tem que entender o conceito de combustão. Vamos pegar aqui o metano, CH4, e entender como esse metano pode ser queimado, ou seja, como ele pode entrar em combustão. Eu sei que a combustão ela precisa, primeiro de tudo, de oxigênio. Obviamente, vocês sabem disso. Aquele velho experimento que a gente faz no ensino fundamental, que é pegar uma vela e colocar um copo em cima. Por que aquela vela apaga? Porque rapidamente ela consome todo o oxigênio que tem ali em volta, aquele oxigênio acaba, e, portanto, não tem mais combustão, o fogo se apaga. Então, metano mais O2. Beleza, essa reação, ela pode acontecer de formas diferentes, tá bom? Ela nem sempre vai acontecer da mesma forma. Metano mais O2, do que depende? Da proporção entre esses dois elementos, entre esses dois componentes. Vamos chamar aqui que a primeira proporção que a gente tem é de 1 para 1. Ou seja, para cada 1 mol de CH4, eu tenho 1 mol de O2. Deixa eu chegar tudo só um pouquinho aqui para a esquerda, senão eu acho que eu vou tampar. O que nós vamos ter aqui? Carbono mais água como resultado. Aqui eu sei que eu tenho 4 oxigênio, então eu preciso balancear, né? Fica, multiplicar isso aqui por 2, agora fica com 4. 2 oxigênio, um C e um C. Qual é a questão? Esse carbono que foi formado aqui é o carbono que a gente chama de fuligem, aquela parte preta que faz muito mal para os nossos pulmões e que é gerado na combustão incompleta. A primeira combustão incompleta que a gente tem é essa aqui, de 1 para 1. Então, falou em combustão incompleta, qual que é o primeiro elemento que você vai pensar? Opa, beleza, vou pensar em fuligem, porque gera fuligem, essa parte preta, onde é que se a gente presta atenção naquela vela queimando, a gente percebe que aquela parte em volta da vela fica preta, aquilo a gente chama de fuligem. Vamos trabalhar aqui um pouco nisso. Vamos aumentar um pouquinho desse oxigênio, tá? Mesmo experimento.
metano, CH4, mais O2, formando alguma coisa. Só que agora, ao invés de colocar de 1 para 1, eu vou colocar um pouquinho mais de oxigênio. Eu vou colocar 1,5 ou 3 meios. E aqui que nós vamos formar? Nós vamos formar monóxido de carbono mais água. E aqui fica exatamente a mesma coisa. Eu sei que eu tenho 1,5 entrando, né, vezes 2, ou seja, eu tenho 3 oxigênios entrando, e vou multiplicar isso aqui por 2, então, né? Desse modo eu fico com 4H daqui, 3O daqui, um C e um C, tudo perfeitamente como deve ser. No segunda reação de combustão incompleta, então, ao invés de fuligem, nós formamos agora monóxido de carbono. Qual que é o problema com o monóxido de carbono? A fuligem é tóxica porque ela atrapalha o nosso processo respiratório, faz mal para os nossos pulmões. O monóxido de carbono ele tem um efeito semelhante, só que ele é muito mais grave, porque o monóxido de carbono ele gosta muito da nossa hemoglobina, e a hemoglobina gosta muito dele, mais do que ela gosta do oxigênio. Então, qual que é o problema? Você vai respirando monóxido de carbono e, de repente, tua hemoglobina já não está mais transportando oxigênio. E você morre por insuficiência respiratória. Então, isso aqui, ó, é letal, tá? Muito perigoso. As duas combustões aqui são combustões incompletas. A primeira e a segunda são combustões incompletas. Por que elas são incompletas? Porque nós não temos aqui, ó, oxigênio suficiente para oxidar todo o carbono. Vocês já vão entender na técnica o que é isso. Agora vamos para o último caso aqui. Eu tenho CH4, metano, mais oxigênio. Só que agora eu vou colocar uma proporção ainda maior. Vou colocar 1 metano para 2 oxigênio, ou seja, proporção de 2 para 1. Começamos com 1, vi que não foi suficiente. Para 1,5, vi que não foi suficiente. Agora nós vamos para 2. Vamos ver o que isso aqui vai formar. Eu sei que eu vou formar no final CO2 mais H2O. Opa! H2O. Multiplicando isso aqui por 2, o que nós temos? 4H daqui, 4O, 4O, 4H, um C e um C, perfeitamente balanceada. Então, essa aqui é o que a gente chama de combustão completa. Coloquei C, C em azul. Qual que é o ponto aqui, o que a gente tem que avaliar? Primeira coisa, combustão incompleta, o que significa? Significa que não houve oxigênio suficiente para oxidar todo o gás carbônico. Lembra que eu falei no início do vídeo que ia ter alguns momentos que ia ficar um pouquinho avançado? Esse é um desses momentos. Então, se você não vai entender que exatamente o que eu estou falando sobre NOx, não tem problema, se segura aí que em 2 minutinhos eu prometo que eu termino e volto na parte mais fácil. Nós temos aqui, ó, no metano, o carbono no menor grau de oxidação possível, para quem sabe essa matéria, que ele está no grau menos 4, menos 4, menos 4. Quando eu vou para o carbono sozinho, eu sei que eu chego no zero. Ou seja, eu oxidei um pouco esse carbono. Ele saiu de menos 4 e foi para zero. Eu sei que quando eu vou no monóxido de carbono, o que nós temos? Ele vai para o mais 3. Agora sim, ele vai para o mais 3. Ou seja, eu ainda oxidei, só que ainda tem mais para oxidar. E quando eu vou para o dióxido de carbono, eu sei que eu vou para o mais 4. Ele sai do menos 4 para o mais 4. Eu sei que esse mais 4, como ele é o elemento da família 4A, é o máximo grau de oxidação do meu carbono. Então, quando eu queimo ele totalmente, ou seja, quando eu faço a combustão completa, eu sei que ele vai chegar no grau de oxidação mais 4. Quando eu tenho a combustão incompleta, ele não chega nesse grau de oxidação. Mas agora, acabou a parte difícil, prometo. Agora, chegando em termos práticos, o que você precisa saber sobre tudo isso? Primeiro, combustão incompleta significa que não tem oxigênio suficiente. Não havendo oxigênio suficiente, o que significa em termos práticos de resultado para a gente? Que vai formar substâncias tóxicas. Quais são essas substâncias? Ou fuligem ou monóxido de carbono. Qual delas é mais letal? O monóxido de carbono, porque lembra, ele tem afinidade pela nossa hemoglobina, isso prejudica o teu sistema respiratório. É isso que você precisa saber. Combustão incompleta, fuligem, monóxido de carbono. Monóxido de carbono é letal. Combustão completa, CO2 mais água. Tudo isso relacionado à proporção de oxigênios com a proporção de carbono que a gente tem queimando. Beleza? Vamos ver como isso aqui vai aparecer para a gente nas questões. A causa principal desse risco era antigamente, em lugares com invernos rigorosos, as pessoas acendiam fogueiras dentro de uma sala fechada para se aquecerem do frio. O risco no uso desse recurso ocorria quando as pessoas adormeciam antes de apagarem totalmente a fogueira, o que poderia levá-las a óbito mesmo sem ocorrência de incêndio. Qual que é o problema aqui? Nós estamos fazendo um fogo relativamente grande, né, que é a fogueira, ou seja, que consome muito oxigênio,
num ambiente que tem oxigênio limitado, que é um ambiente fechado. Então, se eu acendo uma fogueira no meu quarto, por exemplo, com as janelas fechadas, a porta fechada, eu sei que existe aqui dentro uma quantidade limitada de oxigênio. Eu sei que a circulação ela não é tão grande assim. Então, vai chegar um momento que esse oxigênio vai ser insuficiente para fazer uma combustão completa, como eu mostrei ali para vocês, e vai começar a acontecer combustão incompleta. Acontecendo combustão incompleta, o que vai produzir? Monóxido de carbono. Aquelas pessoas vão morrer dormindo, porque o monóxido de carbono vai se acoplar à hemoglobina delas, elas vão parar de respirar. Então, resposta, letra E, geração de monóxido de carbono pela combustão incompleta da lenha, que seria letal para elas. Então, o primeiro fenômeno que nós temos aqui, combustão incompleta. Se você entendeu esses 6 minutos, 7 minutos que eu te falei aqui de teoria, tenho certeza que você é capaz de acertar as questões de combustão incompleta que caírem no Enem, independente da forma que elas vão cair. Segundo fenômeno essencial que nós temos, e ele promete é mais simples, que é esse fenômeno aqui de equilíbrio de ácido carbônico. Quem aqui está prestando medicina, quando vocês entrarem na faculdade de medicina, vocês vão ver que essa reação é essencial para a manutenção do que a gente chama de tamponamento do nosso corpo, que é uma manutenção de pH nas reações do nosso corpo, mas a nível de ensino médio, o que a gente precisa saber? Essa reação de equilíbrio aqui básica, que nada mais é que, quando a gente tem água e gás carbônico, obviamente esse gás carbônico diluído ali na água, nós vamos formar o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, obviamente, ele é um ácido, então ele vai diminuir... Opa, peguei a caneta errada. Então, ele vai diminuir o pH da nossa água, vai deixar ele mais ácido. Entende? Porque ele é um ácido. E eu sei que no nosso organismo, fisiologicamente, muitas vezes esse ácido carbônico ele é diluído em H+, e íon bicarbonato. São essas duas partes aqui. Então, vocês precisam saber essa equação aqui. Saibam essa equação de cor. Escrevam na parede, escrevam no banheiro, escrevam na cozinha, onde quer que for. Mas saibam essa equação. Água mais CO2 formando ácido carbônico. Esse ácido carbônico dissociando em H+, e HCO3 menos, né? Faltou um menos aqui, agora que eu tô vendo. HCO3 menos. Essa é a equação. Vamos entender aqui como isso aqui vai aparecer pra gente agora nas questões. Eu trouxe a questão porque ela é bem aplicada e bem intuitiva. Nem sempre vai vir claro assim. Eu preferi trazer essa por fins didáticos. O que a pessoa irá observar à medida que expira no recipiente contendo essa solução? Vamos ler aqui. À medida que se expira sobre uma solução azul de bromotimol e hidróxido de sódio, sua coloração azul característica vai se alterando. O azul, aqui é importante, o azul do brotimol é um indicador de ácido base, que adquire cor azul em pH básico, verde em pH neutro e amarelo em pH ácido. O gás carbônico CO2 expirado reage com a água presente, olha só a nossa reação, reage com a água presente na solução de H2O, produzindo ácido carbônico. Esse pode reagir com o NaO da solução inicial, produzindo bicarbonato de sódio. Então, o que nós temos? Inicialmente, a gente tem uma solução que está básica, né? Nós temos aqui NaOH, eu sei que é uma base forte. O que vai acontecer? Eu vou colocar CO2 nessa água. Por conta de eu colocar CO2 mais água, a gente tem a nossa reação típica aqui. CO2 mais água formando H2CO3. O que a gente precisaria pensar aqui? Esse H2CO3, ele vai neutralizar primeiro a base, porque eu tenho uma base e eu vou jogar um ácido. Então a tendência é que esse pH que está alto, tá lá no 10, no 11, ele vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Conforme eu for jogando mais CO2, mais ácido vai ser produzido. Então essa solução estava básica, de repente ela ficou neutra. Se eu continuo produzindo ácido, depois disso ela vai continuar, vai se tornar ácida. Então nós temos uma evolução de básica para neutra para ácida. O que você precisava saber aqui? Essa reação aqui. Nesse caso a reação já foi até trazida. Como eu falei, eu trouxe essa questão para fins didáticos, para mostrar para vocês. Nem sempre ela vai ser trazida, por isso que é importante você saber. Então o que vai acontecer? A solução ela vai mudar de azul para verde, faz sentido? O azul de brotimol é um indicador de ácido base, que adquire cor azul em pH básico, perfeito, então ela estava azul. Verde em pH neutro, perfeito, ela vai ficar verde porque ela vai neutralizar. E em seguida, de verde para amarelo, porque o amarelo é pH ácido, perfeito. Agora, por que isso acontece? Com o acréscimo de ácido carbônico, o pH da solução irá reduzir, perfeito, até tornar-se neutro, excelente. Em seguida, um excesso de ácido carbônico tornará o pH da solução ácido. Exatamente isso, resposta letra A. O que a gente precisa saber? Água mais gás carbônico, gerando para a gente ácido carbônico.
esse ácido carbônico, às vezes, ele é diluído em H+, mais bicarbonato, íon bicarbonato, HCO3-. Perfeito? Essa foi a nossa segunda reação, então. Dando continuidade, outra reação que cai sempre no Enem, cai todo ano e com certeza vai aparecer esse ano de alguma forma de novo. Metal de sacrifício. Ser extremamente didático, extremamente rápido aqui com vocês. Quando nós temos ferrugem ou qualquer metal sendo deteriorado, o que nós temos é esse metal oxidando. Ou seja, se eu quero proteger um metal, eu quero que ele não oxide. Entende isso? Se eu quero proteger um metal, eu quero que ele não oxide. Beleza, gravem essa informação. A partir disso, nós temos dois potenciais que são importantes para todos os metais, que é o potencial de oxidação e o potencial de redução. O potencial de oxidação, ele diz assim, pô, cara, no nível de menos infinito a mais infinito, o quanto você quer oxidar? Quanto maior esse número for, mais aquele metal vai querer oxidar, sendo didático aqui. Então, se eu tenho um metal, na verdade, se eu tenho dois metais, um deles com um potencial de oxidação maior que o do outro, o que significa? Significa que se os dois tiverem a oportunidade de se oxidar, o que tem o maior potencial de oxidação vai falar, não, amigo, fica aí que eu quero oxidar mais que você, eu quero muito oxidar. Então, você fica aí protegido que eu vou oxidar no seu lugar. Beleza? Agora, o contrário, potencial de redução é a capacidade que o metal tem de reduzir. Então, se eu tenho dois metais e um deles tem um maior potencial de redução, quando os dois tiverem a oportunidade de reduzir, que ele vai falar, não, amigo, fica aí que eu vou reduzir aqui no seu lugar. Ou senão, eu não quero reduzir tanto quanto você pode ser reduzido, certo? Então, o que nós precisamos entender aqui? Quando eu tenho um metal que precisa ser protegido, o que eu preciso usar para proteger ele? Ou eu preciso usar um outro metal que tenha um maior potencial de oxidação, ou seja, que queira oxidar mais que ele, fala, não, cara, eu não quero que você oxide, por favor, deixa eu oxidar. Então eu quero alguém que se sacrifique por ele, quero um metal de sacrifício. Ou ainda, eu quero alguém que tenha um menor potencial de redução. Que é basicamente sinônimo, né? É a mesma coisa isso aqui, tá? Só que falando de uma forma diferente. Então, o que nós queremos? Eu quero alguém que tenha um maior potencial de oxidação ou menor potencial de redução. Esses são os metais que podem ser utilizados como metais de sacrifício para outros. Vamos ver isso aqui na questão. Dos metais citados, o que garantirá proteção ao tanque de aço é os tanques de armazenamento de gasolina podem, com o tempo, sofrer processos oxidativos, resultando na contaminação do combustível e do solo à sua volta. Uma forma de evitar tais problemas econômicos e ambientais é utilizar preferencialmente metais de sacrifício, protegendo os tanques de armazenamento. Suponha que seja necessário usar um metal de sacrifício em um tanque de aço, que eu sei que é feito de carbono mais ferro. Considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais padrão. Então nós temos aqui o nosso referencial, que é o ferro. Eu sei que ele tem um potencial, e aí você tem que olhar a equação, é o potencial de redução, porque olha só, ele está reduzindo aqui. Não tem como eu te explicar, desculpa, mas não tem como eu te explicar o que é redução em um vídeo de 20 minutos, mas é que ele está reduzindo. Então, estou tratando aqui do potencial de redução. O que eu preciso encontrar aqui? Preciso encontrar alguém que tenha o potencial de redução menor que o dele, que tem um potencial de redução menor. Por quê? Porque na hora de reduzir, o que ele vai falar? Não, ferro, você pode reduzir. Ou, tratando de um termo mais prático, mais didático pra gente, na hora de oxidar, ele vai falar, não, ferro, eu oxido no seu lugar. Porque se ele tem um menor potencial de redução, significa que ele tem um maior potencial de oxidação. Então, qual dos metais que foram trazidos aqui pra gente tem um potencial de redução menor do que o do ferro? Vamos lá, o primeiro, o zinco. 0,44, 0,76. Opa, o zinco me serve. Perfeito. 0,44 com 0,34. Eu sei que o cobre tem um potencial de redução maior. Significa que entre ferro e cobre, se alguém for oxidar, o cobre fala, amigo, pode ir lá, não estou querendo oxidar tanto quanto você não, você vai oxidar aí e eu estou bem inteiro. Tanto é que se a gente pensar, os materiais de cobre, eles são mais valiosos, né, em relação aos de ferro. Eles têm mais valor porque eles oxidam mais dificilmente. Níquel, mesma coisa, 0,25 é maior que menos 0,44. Cadímio, mesma coisa, ou cádmio, não sei como pronuncia, menos 40 é maior que menos 44. Mercúrio, mesma coisa, 0,86 é maior do que menos 0,44. Então, o que a gente queria aqui? A gente queria
o zinco, que é o único que tem um potencial de redução menor do que o metal que precisa ser protegido. Resposta, letra A. Então, caiu o metal de sacrifício, o que você vai olhar? Olhar os potenciais padrão de oxidação ou redução, a depender do que for dado. Se for de oxidação, você quer alguém que tenha um maior potencial de oxidação, para falar, deixa que eu oxido no seu lugar. Se for de redução, você quer alguém que tenha um menor potencial de redução, para também falar, deixa que eu oxido no seu lugar, porque a gente quer um metal que vai se sacrificar em favor daquele metal que a gente quer proteger. Próxima reação química essencial, excitação eletrônica, a gente poderia até colocar aqui no final, com emissão de fótons. Isso aqui é um tema importantíssimo, porque envolve modelo atômico, envolve energia, muitas coisas importantes. O que a gente sabe? Eu coloquei aqui um desenho esquemático do que hoje é mais aceito como modelo atômico. Então nós temos ali um núcleo e em volta desses núcleos nós temos níveis eletrônicos. E essa é a palavra-chave para a gente entender esse tipo de cobrança, esse tipo de reação. Esses níveis eletrônicos, eles têm determinadas energias. E quanto mais distante do núcleo, mais energéticas elas ficam. Significa que essa camada aqui, ó, ela é menos energética do que essa camada aqui, por exemplo. Que é ainda menos energética que essa camada aqui. Então, falando, de novo, didaticamente, não vou entrar aqui em termos técnicos, mas a gente tem que entender que essas camadas, elas têm níveis de energia. Então, o que acontece? Se eu pego esse elétron aqui que está pintado em verde, e eu vou fazer assim, ó, vou jogar energia nele. De alguma forma, eu vou excitar esse elétron. Eu vou jogar energia nele. Então, o que vai acontecer? Ele vai pular para a camada seguinte. Vai falar, opa, agora eu já estou com uma energia aqui que eu não pertenço na camada anterior mais. Eu vou pular para uma camada mais energética, cara. Porque agora, porra, por que eu vou ficar ali? Eu tenho energia sobrando. Vou para a próxima camada. Só qual que é o problema? Essa próxima camada, apesar de ser mais energética, ela é menos estável, porque a gente tem uma condição para os elétrons que é mais estável. Para cada átomo tem uma configuração específica, mas algumas são mais estáveis, outras são menos estáveis. Quando eu energizo ele e ele sai de uma camada para outra, eu estou tirando ele de uma posição mais estável e colocando ele numa posição menos estável. De modo que isso aqui não é favorável para ele. E ele vai querer voltar para a camada anterior. E aí ele vai e volta para a camada anterior. Só qual que é o problema? Quando ele foi para a camada de lá, ele foi por quê? Porque tinha energia demais. Só que para voltar para a camada anterior, ele precisa ter menos energia. Então, o que ele vai fazer com essa energia que está sobrando? Fala, pô, cara, eu quero voltar para lá, só que tem energia sobrando aqui. Ele vai emitir na forma de fótons. Ou seja, fótons, e com fótons eu quero dizer luz, é emitido quando a gente tem esse tipo de transição aqui. Justamente por isso que, por exemplo, os fogos de artifício são coloridos. Por quê? Por aqueles sais que são utilizados, específicos, aqueles átomos específicos, a gente tem uma determinada reação de energia e de volta para camadas menos energéticas, que cada um libera ali, na sua determinada configuração padrão, fótons de uma determinada frequência. Então, portanto, fótons de uma determinada cor, né? Por isso que a gente vê os fogos de artifício aí todos coloridos. Vamos ver como isso aqui vai aparecer para a gente nas questões. Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela... Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água do cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água do cozimento. Além do sal de cozinha, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Nada disso importa pra gente. O que importa é que tem sal nessa água, tem NaCl. E o sal, ele segue esse padrão que eu mostrei aqui pra vocês. Então, o que vai acontecer? O fogo, ele é energético. No momento em que o sal ele entra em contato com o fogo, ou a água salobra entra em contato com o fogo, vai ocorrer essa excitação e depois a volta para o nível natural. Justamente por isso, liberando fótons de uma determinada cor. Então, isso aqui acontece por quê? Porque existem emissões de fótons pelo sódio, excitado por causa da chama. Então, excitação eletrônica falou dessa transição de elétrons entre os níveis. A gente sabe que é energia sendo liberada por meio de fótons. Reação essencial também para a gente saber. E aí, por fim, para a gente terminar, e de novo, nesse momento aqui, eu vou até passar mais rápido, porque nós estamos no momento avançado do vídeo. Isso aqui é uma coisa difícil, tá bom? Simplesmente não dá pra eu te ensinar aqui como eu ensinei mesmo que didaticamente, né? Obviamente não se compara a um professor dando uma aula de 50 minutos, mas ensinei didaticamente
Agora aqui eu não consigo nem ensinar didaticamente. Eu vou passar rapidamente com vocês pelo raciocínio, mas eu trouxe esse tipo de neutralização porque ele é muito importante, tá bom? Qual dessas substâncias é adequada para realizar esse tratamento? O ácido sulfúrico é um dos ácidos mais utilizados em indústrias e em laboratórios. O resíduo ácido gerado pelo seu uso pode provocar sérios danos ao meio ambiente. Em um laboratório, gerou-se uma grande quantidade de resíduo ácido a partir do ácido sulfúrico, o qual necessita ser neutralizado para seu descarte. Ou seja, precisa ser neutralizado. O técnico desse laboratório tem à sua disposição 5 substâncias. E aqui estão as substâncias que a gente precisa avaliar e ver qual é a mais adequada. Qual que é o ponto? E aqui todo mundo consegue entender essa primeira parte do vídeo. Se eu tenho algo ácido e eu quero tratar ele, concorda comigo que eu preciso de alguma coisa básica? Se eu vou tratar ácido com ácido, vai ficar mais ácido ainda, ou pelo menos vai se manter ácido, depende ali dos pHs. Se eu tenho algo básico e vou tratar com algo básico, ele vai continuar básico. Então, quando nós estamos falando de neutralização, é uma reação de ácido com base. Ácido com base. Para eu avaliar essas substâncias todas aqui, o que eu preciso ver? Primeiro, se elas são adequadas, qual seria o tipo de reação delas, mas qual é a origem delas quando nós estamos falando de sais. E aí, por isso que eu trouxe essa questão específica, para vocês aprenderem a avaliar acidez ou basicidade de sais. Primeiro, já adianto para vocês que a resposta correta é a letra A, e eu já vou explicar por quê. Mas vamos ver as outras antes, e eu quero que vocês entendam esse conceito que é mais importante que a questão em si. Primeiro, K2SO4. Eu sei que isso aqui vem de quê? Se eu for separar em ácido básico. Eu sei que eu tinha essa base aqui, KOH, e eu tinha esse ácido, H2SO4. Eu sei que eu tinha uma base forte, porque é uma base formada por elementos aqui, ó, esse K dá 1A ou 2A, e sempre que eu tenho isso, eu tenho uma base forte. Então aqui eu tinha uma base forte, e o H2SO4 é um dos ácidos mais fortes, então eu tinha um ácido forte. Se eu tenho uma base forte e um ácido forte, opa, isso aqui vai ficar neutro, né? Então não me serve, já que eu quero alguma coisa que seja básica. O primeiro, então, não serve para mim. Vamos ali pro segundo. NaHSO4. De novo, a mesma coisa, ó. Uma base NaOH, H2SO4, só que ainda aqui sobrando um H. Então isso aqui vai ficar ainda mais ácido. Então, ácido, muito ácido. Não serve para mim, que eu quero alguma coisa básica. Próximo, agora aqui a gente entra na orgânica, né? Nós temos basicamente um álcool aqui, CH3, CH2OH, se a gente for desenhar a fórmula estrutural. Ou a gente tem aqui, ó, uma amida, né? Eu acho, C5H9C, aí, dupla O, NH4, certo? Então aqui também não serve pra gente, porque vai ser caráter ácido. Então o que sobra? Sobra esse CaO. O que vai acontecer com ele? Óxido de cálcio mais H2O, eu sei que vai formar para mim CaOH2. Ou seja, vai formar para mim uma base forte quando eu reajo com água. Então o que vai ser utilizado nesse tratamento é CaO. O que você tem que tirar do exercício que eu quero que você entenda? Que óxido de cálcio é muito usado no tratamento quando a gente quer combater coisas ácidas. Memorizem isso. CaO é muito utilizado no combate a coisas ácidas, tratamento de solo, nesse caso aqui. E segundo, como a gente avalia um sal? A gente avalia ele por meio dos componentes. Se eu tenho uma base forte e um ácido forte, ele vai ser neutro. Se eu tenho uma base forte e um ácido fraco, ele vai ser básico. Se eu tenho um ácido forte e uma base fraca, ele vai ser ácido. Então assim a gente avalia a acidez ou basicidade de um sal. De novo, isso aqui foi um pouco avançado, se você não entendeu, pode ficar tranquilo. Então esses foram os nossos 5 fenômenos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha te dado um norte, como eu falei no início, com relação à forma que alguns conceitos que a gente vê lá no ensino médio, que a gente vê no cursinho, muitas vezes pouco aplicados, vão ser cobrados para vocês no Enem de forma aplicada, de forma contextualizada, montando, obviamente, numa questão. Espero que você tenha compreendido melhor como cada um desses conceitos vai aparecer para você, porque esse era o meu objetivo no vídeo. Se você gostou, mais uma vez, já deixa o teu like aqui, compartilha com alguém que você sabe que vai fazer o Enem, que você sabe que precisa melhorar em Química, porque assim você fortalece demais o meu trabalho, ajuda muito na divulgação dos meus vídeos e me motiva aqui para que eu continue fazendo cada vez mais conteúdo para vocês no YouTube. Dito isso, esse vídeo está chegando ao fim, espero que você tenha gostado, que ele tenha te ajudado. Até o próximo, grande abraço.